Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia com a invasão russa. Houve alguns desdobramentos importantes de ontem para hoje. Uma usina nuclear que foi atacada pelos russos de forma absurda. Também houve uma mudança no posicionamento importante do Bolsonaro nessa história toda. E, finalmente, eu acho que eu posso perder o ANCAP.su, hein? Vamos entender esse assunto, essa notícia, ou essas notícias todas que a gente vai falar aqui, foram sugeridas por Povo versus Político, Fernando Siri e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, não teve grandes mudanças em relação ao que a gente falou ontem, né? Ontem a gente já anunciou a queda de Kherson, que realmente foi uma coisa bastante trágica e abre o caminho principalmente para a tomada de Odessa, que é o maior porto da Ucrânia no Mar Negro. Então, realmente é uma situação bastante complicada aqui. Mariupol continua cercada, não foi tomada ainda, mas é questão de tempo, como eu falei, já está cercada, não chega mais munição, não chega água, não chega energia elétrica, então é uma questão de tempo até ser tomada Mariupol também, e isso pode abrir todo um corredor aqui entre as províncias separatistas aqui, a Crimeia e coisa e tal, e chegar até a Transnistria, que é uma outra região aqui da Moldova que também tem o mesmo problema do lado de cá, de separatistas financiados por Moscou, brigando contra o país, né? Aliás, é a mesma situação da Ucrânia. A Moldova, de forma geral, quer entrar para a União Europeia, quer a proteção da OTAN, quer ficar tranquila, quer a população dela o mais liberado possível, uma economia liberal, nenhuma ditadura e coisa e tal. A Rússia não quer aceitar isso e daí financia separatistas lá. A gente já está sabendo que a Moldova é provavelmente o próximo passo depois que Putin ganhar militarmente a Ucrânia, se ele conseguir ganhar militarmente a Ucrânia, né? Mas então, o grande desenvolvimento aí que houve de ontem para hoje foi justamente a maior usina nuclear da Europa, que fica em Zaporizhia. Zaporizhia. Eu não vou saber pronunciar esse nome, mas enfim, é uma grande usina nuclear. Ela fica nessa região aqui, ó, bem aqui, Zaporizhia, próximo aqui da frente sul de batalhas, né? A gente está vendo aqui que está avançando realmente nesse sentido. E essa usina nuclear foi bombardeada, estava pegando fogo e os russos não deixavam os bombeiros irem lá apagar o fogo na usina, o que é um absurdo completo, né? No final das contas, os russos conseguiram tomar a usina, por quê? Porque os ucranianos tiveram que entregar, porque era a única forma de apagar com o incêndio lá. Espera-se que nas mãos dos russos eles apaguem o incêndio. A usina continua operando, o tipo de dano que foi causado não é suficiente para gerar um vazamento nuclear, tá? É possível você fazer uma usina nuclear, uma bomba suja, explodir ela com explosivos e espalhar material radioativo e coisa e tal? Sim, é possível. Seria uma coisa trágica, criar um Chernobyl de propósito com objetivos militares, mas não é uma coisa tão simples quanto possa parecer. As usinas nucleares mais modernas, elas têm controles de segurança que, em caso de, por exemplo, acabar o fornecimento de água ou sistemas de controle deixarem de operar, ela simplesmente se desliga sozinha de forma segura. Então, não chegou nem a isso, aparentemente, os russos tomaram a usina, é lógico, a gente sabe, como eu expliquei para vocês lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa guerra da Ucrânia, expondo a estratégia da Rússia, que é cercar as grandes cidades e cortar as utilidades, cortar energia elétrica, cortar água, cortar gás, enfim, e assim forçar uma resignação, forçar um abandono do governo ucraniano para salvar os civis, salvar as pessoas que estão na Ucrânia, né? Então, ou seja, certamente tomar posse dessa usina nuclear é objetivo da Rússia. Eles vão pegar ela, por enquanto não devem desligar nada ainda, mas à medida que for avançando a estratégia deles de fazer cerco nas grandes cidades, devem usar isso para tirar a luz, tirar a energia dessas cidades, para forçar a rendição do governo, né? Então, não foi um ataque nuclear propriamente dito, embora seja um risco enorme. Realmente é uma coisa absurda o que esse ataque russo está fazendo, de chegar a jogar bomba na usina nuclear. É uma coisa realmente totalmente estúpida, até porque o próprio exército russo sofreria isso. Se houver uma nova Chernobyl, certamente teria consequências também para a Rússia. A Rússia foi uma das grandes prejudicadas pela Chernobyl original. O número de aumento de casos de câncer e coisa e tal é uma coisa realmente
terrível, né? Enfim, essa situação parece que já está estabilizada aqui, só mostra o quanto o governo russo não está nem aí, eles querem mesmo causar dano e coisa e tal. E a gente sabe que isso leva a uma guerra muito grande. A Ucrânia, em termos militares, não tem como fazer frente à Rússia no primeiro momento, enquanto a Rússia está com total capacidade ainda, com armamento já pronto, munições já compradas. A Rússia vai ter problemas mais adiante por falta de dinheiro, mas por hora eles conseguem ainda fazer o ataque, né? Bom, existe uma boa notícia nessa história toda, que foi a morte de um general russo de alto escalão, o Andrei Skovetsky-Do. Espero que eu tenha falado o nome dele certo. Enfim, é um general russo que foi morto em combate e parece que já foi confirmado pela Rússia. Então, ele era um paratrooper, ou seja, um paraquedista, e teria sido morto em combate. Um general não faz uma diferença tão grande assim, mas como eles falaram aqui, é uma questão realmente moral, mais uma perda moral para os russos nessa guerra, como se já não bastasse todo o problema que eles estão tendo nessa entrada na Ucrânia, né? Não tenha dúvida alguma por que estão usando tanta artilharia para atingir as cidades da Ucrânia, e você tem visto isso. Eu não gosto nem de mostrar as imagens das cidades destruídas aqui, realmente é muito triste. Por que a Rússia está usando tanta artilharia e não exército, não combatentes? Pelo motivo óbvio que os combatentes não querem combater, o exército russo não quer ocupar. E isso é um problema, porque para essa guerra ser efetiva, eles precisam ocupar território. Enfim, a Rússia e a Ucrânia, houve uma terceira rodada de negociações em que se chegou a muito pouca coisa. Parece que estabeleceram um corredor humanitário. Corredor humanitário é uma garantia de passagem para civis doentes, civis que querem fugir do conflito, enfim. Garante que eles possam passar pelas linhas russas e serem atendidos na Romênia, na Polônia, em qualquer país ali que faça fronteira com a Ucrânia, né? Não é uma grande coisa, até porque esse tipo de coisa já está acontecendo ainda. Enquanto Kiev não está cerceada ainda, ela não está ainda em sítio, as pessoas conseguem sair de Kiev. Se quiserem, é só pegar o trem em direção oeste e tentar sair pela Romênia, tentar sair pela Polônia. O fato é que, por enquanto, esse corredor está assegurado, né? Lógico, isso não quer dizer muita coisa, isso pode mudar a qualquer momento, mas é aquilo que eu falei para vocês, essas negociações aqui, dificilmente isso vai chegar a alguma coisa num primeiro momento. Apenas mais lá à frente, quando a Rússia já estiver depletada de recursos, estiver sem dinheiro, que a gente pode ter a expectativa de alguma coisa decente sair disso daí, né? Bom, o Putin falou com o Macron e falou em alguns vídeos também, dizendo que a guerra está de acordo com o plano e fala das baixas e coisa e tal. É aquele negócio, é lógico que o Putin iria falar que a guerra está de acordo com os planos. Já teve Putin Minion falando, tá vendo? O Putin falou que está tudo de acordo com o plano. Mas lógico que ele ia falar que está de acordo com o plano. Você acha que ele ia falar o quê? Ai não, putz, foi mal, fiz uma merda mesmo, né? Não, é lógico que ele vai falar que está de acordo com os planos, mas não está de acordo com os planos dele de forma alguma. Está mais do que claro para todo mundo, pela quantidade de soldados russos abandonando a guerra, deserdando, se entregando para ucranianos. Está mais do que claro de que não está tudo bem, não. Principalmente porque, aquilo que eu falei, por causa da informação descentralizada e distribuída. Os soldados russos têm celulares, eles estão acompanhando o que está acontecendo. Eles estão vendo os desdobramentos daquilo que está acontecendo, e isso não é bom para russo nenhum, não tem nenhuma lógica essa guerra, né? Enfim, do ponto de vista militar, como eu falei para vocês, muito provavelmente a Rússia vai ganhar, vai tomar a Ucrânia, e depois, se não pararem ela ali, ela vai tomar a Moldova, vai tomar a Polônia, Lituânia e coisa e tal, não vai parar por aí. Infelizmente, do ponto de vista militar, um cara maluco, cheio de arma, é capaz de fazer isso. A melhor expectativa que a gente tem, a melhor chance que a gente tem de parar esse cara, como eu falei num vídeo ontem aqui no Ancapsu, e falei lá também no Visão Libertária, a melhor maneira que a gente tem de parar esse pessoal é pelo dinheiro, é excluindo eles da sociedade. A Rússia hoje, ela tem esse poderio bélico porque ela teve dinheiro, porque ela se abriu para o mundo, ela fez negócio, ela recebeu investimentos, ela teve comércio com outros lugares do mundo, e isso permitiu um enriquecimento relativo da Rússia em relação ao que era no final da União Soviética. No final da União Soviética, a economia russa estava em frangalhos completos, nada andava ali, nada funcionava, fila de comida, um absurdo completo. No final das contas,
estão jogando isso fora, estão voltando ao tempo da União Soviética. A Bolsa de Moscou continua fechada já pelo quarto dia, o rublo renovou a mínima, perdeu mais valor ainda. Algumas ações russas elas caíram 98%, mesmo com a bolsa fechada. Porque lembra, gente, você pode negociar uma ação independente da bolsa estar aberta ou estar fechada. Tá? A bolsa fecha por quê? Para evitar que muitas pessoas façam negociações ao mesmo tempo. A bolsa é um facilitador de negociações. Mas em última análise, você tem a ação da empresa A, você tem um amigo seu que quer comprar a ação da empresa A, você pega aquela ação e vende para ele. Você não precisa de bolsa para isso. Você pode fazer isso diretamente, né? Mas como eu disse, é lógico, a bolsa é um facilitador, é um lugar que está todo mundo acostumado a ir lá encontrar compradores e vendedores. De novo, ela foi fechada por temor do governo russo de uma queda muito grande, mas não está resolvendo nada. A queda está caindo, acontecendo muito fortemente de todas as empresas russas. Por quê? Todo o Ocidente está tirando investimento, está tirando tudo que puder tirar da Rússia. É lógico, a Rússia a única saída que eles vão ter vai ser nacionalizar um monte de empresa, nacionalizar um monte de coisa, só que aí você caminha mais um passozinho em direção ao comunismo, né? Putin sonha com a União Soviética grande de novo, com a Rússia se tornando uma nova grande União Soviética, pode acabar com uma nova União Soviética no sentido econômico, é o que tudo indica, né? Assim, é muito engraçado esse clipe aqui, deixa eu tocar esse clipe aqui, de uma entrevista de um trader para um jornal lá na Rússia. Со мной в студии сегодня Александр Бутманов, экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники», эксперт по биржевым стратегиям. Александр, здравствуйте. Приветствую, добрый день, не говорю. Да, никто уже сейчас не говорит. Биржевые стратегии сегодня это вообще атовизм или вы еще надеетесь в профессии остаться? В крайнем случае я буду работать Дедом Морозом, как 25 лет назад. Ну, это раз в год только. Ну, да. Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пел 12 лет назад, 13, за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ. Я не буду комментировать этот флешмоб, не хочу, потому что я в это верить. Bom, vocês viram o que aconteceu aqui, né? O rapaz foi entrevistado, né? Um trader e coisa e tal, e a moça perguntou, não, e aí, como é que tá a situação dos traders russos agora, né? E ele foi muito sincero, falou, olha só, eu tô pensando em voltar a trabalhar como Papai Noel, porque eu não sei. E deixa eu acabar com esse negócio de uma vez, de fazer um brinde à morte do mercado de ações russo. Acabou, não sei o que, ela não tem mais mercado de ação russo, deixou de existir esse tipo de coisa, e realmente é a situação que eles estão tendo lá, né? Bom, é lógico que os russos vão procurar outras alternativas, eles não vão ficar sem ter nada o que fazer. Então, estão indo muitos deles para as criptomoedas, eles compraram $1,5 bilhão em criptomoedas em um dia, para você ver a força desse negócio, como que isso realmente é uma alternativa para países desse jeito. Não é a Rússia a única situação disso, o Bitcoin cresceu muito também na época da Grécia, na época de Chipre, sempre que você tem esses casos de Estado quebrando, do dinheiro local deixando de ter valor, as pessoas correm para as criptomoedas. As criptomoedas são sim uma forma de um seguro. Por quê? Porque todo o sistema bancário quebra, não tem mais como você sacar dinheiro no banco, não tem como você fazer mais operação no banco, e você continua podendo fazer essas operações com as criptomoedas. Então, é uma alternativa muito bacana. Outras coisas que as empresas russas têm feito, e até indivíduos, estão abrindo contas em bancos chineses. Isso aqui está em espanhol, tá? Então aqui chinos é chineses, para evitar as sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia. Ou seja, você pode falar assim, tá vendo aí, a Rússia não está sendo afetada, as pessoas da Rússia estão migrando para criptomoedas, estão migrando para bancos chineses. Não, meu amigo, isso significa que as sanções estão atingindo exatamente quem ela tem que atingir, a Rússia, o governo russo. Porque, ok, os cidadãos russos e as empresas russas estão correndo para bancos chineses. A Rússia perdeu o controle sobre esse dinheiro. Esse dinheiro não está mais guardado em rublos no Banco Central russo. Agora é a China que controla. Então, as criptomoedas não estão mais sob o poder do governo russo. Então, isso só significa, na verdade,
que as sanções estão atingindo o seu objetivo real, que é prejudicar o governo russo. O governo russo está perdendo poder com essa história toda, está perdendo capacidade monetária. No final das contas, isso é um outro problema também, que eu já falei. Muita gente falou, não, porque a Rússia vai continuar fazendo negócios com a China e coisa e tal. Olha só, existe um grande risco no mercado quando você faz negócio com um parceiro só, tá? Com uma empresa só. Por que isso? Porque se essa empresa quiser, ela te bota a condição que ela quiser. Vai te extorquir até não poder mais. É o que acontece quando você aceita, fica na mão de uma única empresa. E é o que está acontecendo com a Rússia. Se a Rússia seguir nesse negócio, não, o pessoal está fazendo sanção contra a gente, vamos fazer negócio só com a China, meu amigo, rapidinho a China toma conta da Rússia, vão virar donos de tudo lá, vão conseguir o resultado mesmo, do mesmo desastre da mesma forma. É uma pena até porque essa entrega do território russo para a China de graça, que os russos estão fazendo, vai dar uma sobrevida um pouco maior ao regime chinês, porque ele também está quebrando economicamente, mas lógico, não passa nem perto da tragédia que está o regime russo neste momento, né? Então a Rússia está, na verdade, entregando a soberania dela toda à China, porque é a última tábua de salvação que eles têm lá, e isso, lógico, vai sair caro para o povo russo. Bom, eu critico quando o cara faz merda, eu elogio quando ele faz coisa certa. Bolsonaro parece estar se convencendo da verdade, está passando para o lado positivo das coisas. Eu sei que o governo brasileiro, na primeira votação que teve na ONU, votou condenando a Rússia no Conselho de Segurança da ONU, e na época eu falei aqui, tá vendo, o Bolsonaro tá do lado certo e coisa e tal. O meu problema com o Bolsonaro começou no dia seguinte, quando ele deu aquela entrevista para jornais, falando aquele monte de besteiras, dizendo que a Ucrânia foi culpada por ser invadida, uma coisa que não tem lógica nenhuma, e depois aí teve uma votação em seguida sobre as sanções contra a Rússia e o Brasil votou contra. Então é isso que eu critico em Bolsonaro, essa ambiguidade. Ele acertou algumas coisas, errou outras. Agora parece que Bolsonaro e Boris Johnson conversaram por telefone e decidiram pedir o cessar-fogo urgente na Ucrânia. Então, ainda não há uma confirmação do Planalto disso daqui, mas parece que isso foi algo que foi pedido pelo Boris Johnson. Vamos ver se Bolsonaro faz a coisa certa, até porque, como eu falei no vídeo que eu fiz hoje mais cedo, isso tem uma oportunidade para o Brasil aí. Se o Brasil se posicionar anti-Rússia, ele pode ter oportunidades, inclusive aqui, de mudar a legislação no Brasil. Esquece negócio de conflito militar. A Rússia acabou, ela não vai proteger o Brasil, a Amazônia, esses sonhos que os militares brasileiros têm, não vai acontecer isso. Mas tem outras oportunidades que podem ser perseguidas nisso daí, né? E bom, um último assunto que não é uma coisa assim tão séria, mas é uma coisa que pode me afetar diretamente. A Ucrânia pediu ao ICANN para revogar os domínios russos, ou seja, .ru, .su deixariam de ser válidos, as URLs não funcionariam mais. Olha que coisa, o meu domínio ancap.su poderia acabar por ser totalmente desfeito, aí, deixar de existir, né? Bom, antes de mais nada, eu sou mais esperto que o Putin, eu tenho um plano B, e o meu plano B chama-se ancapsu.com. Então eu já tenho esse domínio registrado, se acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente vai mudar tudo para o ancapsu.com. É lógico, eu gosto muito mais de ancap.su, por toda a brincadeira que tem envolvido nisso, mas em último caso a gente tem essa proteção. De qualquer forma, parece que o ICANN negou esse pedido, tá? Não vai ter o cancelamento do .ru e do .su, porque, segundo eles, isso também dificultaria até as organizações que estão dentro da Rússia protestando contra o governo russo. Então, em princípio não vai ter isso, mas era mais uma sanção que estão estudando aplicar à Rússia, que seria a retirada desses domínios, né? Veja, a Rússia ela já fez toda uma parada de separar a internet dela, lembra? De fazer um isolamento da internet, coisa e tal. Lógico, se fizesse um negócio desse, o que ela faria seria simplesmente desligar a internet, o que não é bom para ninguém. Informação descentralizada e distribuída ajuda todo mundo, deixa a internet aberta, é melhor assim. O pessoal na Rússia usa VPN. Informação entrando e saindo da Rússia atrapalha muito mais o governo russo do que tirar domínios de lá, tirar páginas de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.